Fala galera, o tema de hoje é 1 Coríntios 11, capítulo 27 diante. Esse é um texto que é bastante polêmico, ele é falado, só que a maioria das pessoas não entende. Eu espero que hoje eu possa te ajudar a compreender isso. 1 Coríntios 11, capítulo 27 está dizendo: portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, é interessante vocês entenderem isso, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muito fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se tivesse o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Perfeito. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, para você entender o que o texto está falando, você vai precisar primeiro entender algumas coisas. Primeiro, o que seria, na verdade, a ceia do Senhor. A ceia, ele é uma refeição que é realizada durante a noite. O que Cristo estava ensinando, Paulo estava ensinando, era que, na verdade, isso representava que durante o tempo em que o mundo estivesse em treva, ou seja, se o mundo estivesse em treva, estaria à noite, ou seja, não a noite física, mas noite espiritual. E durante o tempo que estivesse em treva, a refeição a ser feita não era o almoço, não era o café da manhã, seria uma ceia. Por quê? Porque é justamente aí onde entra a questão do Cristo. Por quê? Porque, na verdade, Cristo, a Bíblia diz que Ele é a brilhante estrela da manhã e que Ele é o sol da justiça. Ou seja, se Ele é o sol da justiça, significa que quando o sol aparece, imagine que fosse noite, o sol vai aparecer e no momento que ele aparece, ele acaba com a treva, ou seja, ele acaba com a ignorância. Então, o aparecimento de Cristo, o ensino de Cristo, ele serve justamente para arrancar de dentro da gente a ignorância espiritual. E a ignorância espiritual era tamanha no tempo de Cristo, que a gente podia ver, alguém lia uma passagem da Bíblia, onde dizia que se uma mulher fosse apanhada em adultério, ela e o homem que estivesse com ela, que eles tinham que ser apedrejados até a morte. E as pessoas pegavam fisicamente pedra para arremessar sobre aquelas mulheres. E ele matava essas pessoas. E não só ele, tinha diversas outras situações que eles literalizavam o que a Escritura Sagrada está falando. Deus, ele é responsável pelo que ele fala, não pelo que você entende. Quando eu uso, por exemplo, alguma coisa no português, o que eu utilizo, e uma pessoa ela tem que utilizar também das regras do português para entender o que eu falei. Uma pessoa não pode dizer, por exemplo, que eu fiz uma pergunta quando não existia uma interrogação. Não existe isso. Você precisa utilizar de maneira correta. Quando Deus ele escreveu a sua palavra, ele utiliza de dois idiomas, o grego e o hebraico. No grego e no hebraico, as palavras ela têm o seu significado. E você não pode pegar, por exemplo, uma palavra que está escrita no hebraico e colocar o significado segundo aquilo que você, bem entende. Não existe isso. Além disso, a regra que existe na Escritura Sagrada e que precisa ser levada em conta. E Jesus ele sempre cobrou sobre essa questão. E a Bíblia ela ensina, Deus falando, e por diversas vezes eu já utilizei algumas regras. E hoje eu vou estar mostrando mais uma regra que é utilizada, que é justamente aquela do corpo de Cristo. E na questão da ceia a gente precisa entender. Primeiro, como eu disse, a ceia era uma refeição que era utilizada durante a noite. Então, ceiar é eu me alimentar. Da mesma forma que uma pessoa, ela come o pão e o pão ela serve para alimentar o seu corpo físico, a Escritura Sagrada ela representa a alimentação espiritual, um alimento onde o pão lá referido, ele não é pão físico, ele representa a doutrina de Deus que vai alimentar o meu espírito. O vinho, assim como o vinho, ele tem capacidade de transformar ou fazer com que uma pessoa ela seja motivada ou controlada pelo efeito do vinho. Da mesma forma, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está embriagada do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também será motivada ou será guiada pelo Espírito. Por isso que em uma passagem
Paulo está dizendo: não se embriagueis com vinho que há contenda. O contenda representa o vinho ou o ensino das religiões, que ele provoca, na verdade, aquela dissensão, aquela inimizade entre as pessoas. E voltando a falar sobre a ceia, então a ceia ela representa o pão, ela representa o ensino de Cristo. O ensino dele vai alimentar o meu espírito. Se o ensino dele é 100% puro, e ele alimenta o meu espírito. A interpretação perfeita representa o vinho, ou o bom vinho. Aquele vinho que ele transformou depois do terceiro dia. E o que acontece? Eu tenho que entender isso. Então, pão representa a doutrina dele e o vinho a interpretação perfeita. Isso é a ceia. Quando Cristo estava com os seus discípulos, ele reúne 12 homens, ele ensina e depois ele vai designar esses homens para que ele fosse para o mundo e pregasse aquele verdadeiro evangelho. Você vai pregar o evangelho puro, sem adulteração, e o que acontece? E a interpretação é perfeita. Tinha que ser a interpretação que Cristo havia ensinado para ele, não aquilo que eles entendiam. A interpretação tinha que ser segundo aquela que Cristo passou. Dá para entender? Isso é a ceia. E no texto ele está falando sobre isso. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria destruição. Discernir e identificar o corpo de Cristo. Qual que é o corpo de Cristo? Por diversas vezes já falei aqui. Em Efésios 5, capítulo 23. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, os seus discípulos que pregavam o mesmo evangelho que Cristo pregava, era o corpo. Então, quando você recebe esse alimento, se lembra que ele disse, que eu acabei de falar, que a palavra dele representa o pão? Quando você come o pão, o ensino dele, aí o que acontece? Você identificou o corpo. Se ele está pregando a mesma coisa que Cristo pregava, é o corpo de Cristo. Se o que ele está pregando é diferente, então não é o corpo de Cristo, é o corpo da prostituta. Quando eu falo prostituta, eu já expliquei isso em outros vídeos. A Bíblia fala em duas igrejas. Ela fala da meretriz ou a Jezebel, que é a prostituta que está no livro de Apocalipse, e vai falar da igreja santa. Aqui fugiu, foi para o deserto. Na Bíblia, deserto representa a sua mente. Por isso que a Bíblia fala: e lhe falareis, o livro de Osés, e lhe falarei no deserto do seu coração. Então, deserto é o meu entendimento. A igreja de Cristo é a igreja consciente. É uma igreja que vai prestar culto a Deus, sabendo os seus reais significados. Por isso que Paulo diz, Paulo fala o seguinte, que na verdade a ideia de Paulo é o seguinte: apresentai, pois, os vossos corpos, ó, o corpo de novo entrando, limpo. E ele diz que o corpo limpo é o vosso culto racional, o culto inteligente, o culto de que isso faz sentido, ou isso não faz sentido, isso é de Cristo, isso não é de Cristo. A igreja de Cristo ela tem que saber identificar a voz de Cristo. A igreja de Cristo ela tem que saber quando vem de Cristo e quando não vem. E talvez você me pergunte: como é que eu posso identificar? Cristo te deu a chave para isso. Ele diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E se você não sabe quais frutos, aí Paulo já lá na frente disse quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Simples assim. Então a igreja de Cristo precisa aprender a discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele vem caracterizado com os ensinos que Cristo deu. E aí, olha a consequência aí, eu vou ler novamente para vocês entenderem. Um pouco de calor aqui, viu? Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Fracos ele está falando espiritualmente, fraco e doente, você não sabe. Todas as vezes no vídeo anterior que eu gravei até há pouco tempo. Só que esse daí deve ser lançado uma semana depois.
mas gravei hoje. O que acontece? No vídeo anterior eu estava falando sobre a questão do que é morte espiritual e sobre o que é morte física. E a morte espiritual, na verdade, é o afastamento de Deus. O que acontece? Se uma pessoa, agora, digamos que eu fizesse uma escala matemática, 0, e do lado de lá, do lado direito, eu vou colocar o mais, e do lado esquerdo, negativo. Então, na verdade, quando eu estou me aproximando de Deus, quando eu fico mais perto de Deus, eu passo a ouvir um pouco mais de Deus. E se de repente eu estou afastado de Deus, imagine que eu estou indo pelo lado contrário. O que acontece? Automaticamente eu vou ter mais dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então, quando o corpo de Cristo, que é os verdadeiros servos do Senhor, ele estava ensinando, as pessoas elas tinham que se aproximar mais de Deus. Se ela ia se aproximar de Deus, automaticamente ou espiritualmente essas pessoas estariam cada vez mais crescendo no espírito e ficando forte. Se ela está se afastando, o que acontece?